Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no projeto Entre Amigos e hoje nós vamos conversar aqui a respeito do aumento do arroz, que na verdade não é uma situação isolada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like aqui para dar uma força para a gente. Como sempre, estou com meus parceiros aqui, Jonathan Soares e Edival Santos, para comentar comigo a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Logo em abril, eu estou com uma reportagem aqui, dizia que a agricultura iria sustentar a economia brasileira nesse ano de pandemia de 2020, ou seja, estávamos aí com a produção a todo vapor. Só que estamos agora no mês de setembro e o preço do arroz foi lá para as alturas. Gostaria de lembrar também que há um tempo atrás aí o preço da carne também foi lá para as alturas. Existem várias hipóteses, existem várias teorias a respeito de por que está se aumentando tanto a alimentação aqui no nosso país, já que nós somos um dos principais produtores agrícolas do mundo, tanto de carne quanto de grãos, né? Eu quero conversar aqui com meus parceiros para ver quais são as teorias que eles acreditam e que eles vão dizer aqui para a gente. Vamos começar hoje com o Jonathan Soares. E aí, Jonathan, por que está tão caro comer carne e arroz? A explicação oficial, né, é a de que o dólar aumentou e o Brasil continua atendendo a demanda do mercado externo. Ok. Você tem o arroz sendo produzido em larga escala para exportação e não para o abastecimento do consumo interno. Então você tem aí uma condução do livre mercado, do mercado aberto, aquela coisa toda, e você tem sendo exportada e não sendo pensada, inclusive não é nem produzida, ela não é pensada. Essa produção ela não é pensada para abastecer o mercado interno. Nunca foi. Ela sempre foi pensada para exportação. É o caso do arroz, é o caso da soja, é o caso da laranja, né, é o caso do milho, todos os transgênicos, aliás. Então você tem isso acontecendo. E aí tem a alta do dólar, o Brasil continua exportando, você tem a produção que é voltada para essa exportação, mas aí algumas coisas essa semana me chamaram a atenção, sabe? Alguns discursos, né? Por exemplo, foram surgindo discursos aqui e acolá de presidentes de associações de supermercado, presidente de associação de produtores, presidente disso, presidente daquilo, falando o seguinte, dizendo que se não tem arroz, que eles comam macarrão, substituam. O que choca, né, nesses discursos é que você vê uma reedição histórica de certas coisas. O discurso atribuído a Maria Antonieta na época da crise do pão pré-revolução francesa é: se eles não têm pão, que comam brioche. Se eles não têm pão, que comam bolo. Então você tem essa galera totalmente desconectada do trabalhador brasileiro, da população mais pobre brasileira. E aí é o seguinte: como é que você propõe que se substitua um alimento basilar, fundamental da mesa e da cultura brasileira? Porque a base da alimentação no Brasil é o arroz e o feijão. E aí você tem todos esses discursos falando: não é feijão, começa a comer massa, come macarrão, come não sei o que, substitui, como se isso fosse uma coisa fácil, e ainda mais colocar a conta do aumento do arroz no trabalhador. Cara, colocar a conta do aumento do arroz no trabalhador, eu acho muito complicado. Muito complicado, porque você está simplesmente pedindo para que a grande parcela da população brasileira que tem na base alimentar o feijão e o arroz pare de comprar arroz, porque o país que produz uma grande quantidade de arroz deve produzir para exportar e não para atender o seu mercado interno e a sua população. Jonathan, é a elitização do arroz. A elitização do arroz. É complicado demais. E aí, junto a isso, eu quero lembrar o seguinte: o MST, certo? O Movimento Sem Terra é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E essa semana assumiram um compromisso de continuar vendendo arroz a preço justo. Eu acho que está na hora também da gente começar a repensar esse modelo de agronegócio, a gente começar a pensar em outro modelo de agricultura, em outro modelo de produção também dessas commodities, porque senão a gente vai ficar muito sujeito mesmo, como a gente sempre teve, a essas flutuações e a essas variações, tá? Então é essa a minha opinião sobre o aumento do arroz, e para trazer esses dados aí para vocês em relação ao Movimento Sem Terra, o arroz orgânico, e esse compromisso de que sim, dá para ter o arroz a um preço justo,
né? A questão é, enfim, a quem interessa esse aumento do arroz e quem é que está lucrando verdadeiramente com o aumento desse arroz, que certamente não é o trabalhador brasileiro. Companheiro Edival, eu já substituí a carne pelo ovo. Já estou comendo aqui arroz, feijão e ovo. Né? E agora eu vou ter que substituir o arroz pelo macarrão. Como é que vai ficar? O que é que você me diz sobre isso? Mas eu digo que é um atentado à cultura do Brasil você cortar o arroz, né? Tô me lembrando aqui do samba enredo, da escola Estácio de Sá, que em 1989 lançaram, né, 2, feijão com arroz. A trajetória do arroz, a história do arroz, China, passando pelos árabes, chegando aqui no Brasil. O arroz está na família brasileira, é o nosso, vamos dizer assim, um ingrediente importante para feijoada. É como se diz, não se separa o casal, feijão e arroz. Infelizmente, a política econômica aí, né, a gente tinha falado num vídeo anterior sobre a intervenção do Estado, e o Estado vai ter que intervir. A gente falou sobre o comércio geral e, infelizmente, o comércio, né, não consegue se manter sem uma intervenção. Esse liberalismo que a gente discutiu tanto, ele não é eficaz. Porque o que a gente percebe? Existe uma conjuntura para que houve esse aumento, né, no preço do arroz, e não só do arroz, uma cesta básica, o combustível aumentou, não foi só a pandemia que agravou essa situação. Então, com relação ao arroz, a gente tem uma conjuntura, a gente tem a pressão internacional, tem a alta do dólar, a gente tem, querendo ou não, essa política de auxílio emergencial, de renda, que fez com que a camada C e D, né, começasse a consumir também. A gente tem aí o período de safra, que, querendo ou não, a gente só vai conseguir agora daqui a um ano, ou seja, a gente está num período que não é favorável, e, logicamente, o alto consumo da China, né, a exportação. A gente sabe muito bem que o país atingiu aí um índice grande de volume em exportações, mas a população pagando preço, né, por conta dessa demanda. Então, eu acredito que o Estado vai ter que intervir. É interessante se pensar o seguinte, reforçando aí essa ideia do Estado, me preocupa quando a narrativa é terceirizar essa culpa, ou seja, essa responsabilidade com relação ao arroz. Então, quando a equipe econômica coloca essa responsabilidade em cima dos mercados, né, em cima, vamos dizer, do comércio em si, a gente percebe aí que não é, talvez, a melhor direção. Baixar o valor, né, a tarifa de importação, para gerar uma competição e assim a gente ter aí talvez uma baixa. Mas, segundo o IPC, o Índice de Preços para o Consumidor, isso não vai ser, vamos dizer assim, atingido daqui a 2, 3 meses. Então, acredito aí que não adianta pensar em substituir pelo macarrão, porque vai estar tudo mais caro, né? O queijo. Então, enquanto a gente está falando aí do dólar, o dólar mexe com tudo. Então, todos os produtos vão estar caros. Acredito que talvez tenha que ser algo mais emergencial, né? E existe uma situação que é, como a gente sabe, período político, né, de eleições. Então, tudo que for feito nesse momento tende a atingir esse público, ou seja, gerar uma adesão popular. Né? Então, é preocupante, a gente daqui a pouco está vivendo o pão e circo como sempre viveu na história da humanidade. Muito bem. O que eu fico preocupado é porque sempre fica com essa política de substituição. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que substituir pelo quê? Que já está substituindo demais. Só lembrando que existe a Companhia Nacional de Abastecimento, que é o CONAB. O que é o CONAB? O CONAB é uma empresa pública que ela compra, né, a produção lá do produtor,
quando está na alta, para manter o preço, para não ficar muito barato. Então, quando o cara produz muito, a tendência é baratear demais. Então, o Conab compra para manter ali aquele preço no percentual de lucro para todo mundo e guarda. E quando está na entre safra, que é esse momento agora, esse liberalismo que você comentou tirou o Conab de cena. Está hoje só de fachada. E assim, outra coisa que eu fico muito chateado é porque o Brasil produz petróleo e a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo. O Brasil tem água, a gente paga uma das águas mais caras do mundo. Então é muito complicado. A gente é o maior produtor, não é brincadeira não. A gente exporta alimentos para o mundo inteiro. E a gente produz carne, a gente exporta carne aí para o mundo inteiro também. Frango, tudo, e é tudo caro. O que está acontecendo? Eu lembro que há um tempo atrás aí, o dólar chegou a R$3, R$2,73, o pessoal quase que morria, né? E agora o dólar, olhei agora a cotação de hoje, fica em 33 e está legal. Então, assim, precisa sim ter uma intervenção, né? Que a população... Eu acho que é interessante também se pensar o seguinte, a gente tem a agricultura familiar que abastece as mercearias ou os pequenos mercados locais. E não há uma política para favorecer, né, essa agricultura familiar. A gente muitas vezes o governo fica voltado apenas para os grandes latifundiários, os grandes produtores, para a exportação, mas esquece que mercearias, né, em regiões pequenas, elas são abastecidas, o comércio é abastecido pela agricultura familiar. Então, muito produto que está ali no mercado, muito produto que está na feira, são produzidos na própria região. Então, às vezes, essas pessoas não têm, vamos dizer, a atenção devida, né, nas políticas para que elas possam desenvolver e, consequentemente, atender a população local. Então, acho que é necessário que se reveja, né? A gente já teve momentos em que a agricultura familiar foi favorecida e eu acho que o governo, as autoridades têm que começar realmente a pensar em outras maneiras alternativas, porque a exportação é importante para o país, consequentemente, mas quando há uma demanda, quando há uma crise, acontece isso, né? A gente termina ficando aí à mercê do mercado internacional. E quem paga sempre é a população. E às vezes passa uma imagem super negativa. A gente fica imaginando o seguinte: o que é bom vai para fora. O que sobra é o que o povo tem que consumir. Justamente, é isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aqui que assistiram o nosso vídeo. E chega de substituição, nós temos o direito sim de comer arroz, feijão e um bifezinho lá. Tá certo, pessoal? Só precisa de uma política pública de qualidade. Tchau para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz.